Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Por que é que somos chamados agora? Por que as primícias? Deus tem 3 períodos ou 3 estações de festas. Uma é a estação das festas dos dias dos pães asmos e depois é a estação da festa das primícias ou da cega e depois, afinal, ao fim do ano das colheitas, a festa das colheitas, que é durante o período da festa dos tabernáculos. Por isso tem estas 3 estações. A estação do meio, a segunda estação, o segundo festival do meio, é um festival de um só dia, E esta estação tem significado especial para nós hoje em dia. Afeta-nos a nós, afeta a Igreja, afeta um significado, um propósito, porque é que nós estamos a ser chamados agora. Queridos irmãos, afeta a maneira como Deus está criando esta nova criação que Ele está a criar, criação de filhos e filhas dEle. E estas primícias têm uma parte importante neste plano. As primícias sem corrupção. Vejamos, por exemplo, em Êxodos, vemos a saída dos israelitas do Egito, e em Êxodos 12 vê-se quando a instrução da cerimónia da Páscoa e dos dias dos pães asmos é inicialmente dada a esta nação. Depois, mais adiante, vê-se, durante o período em que foram dados os 10 mandamentos, que foi dado em Êxodos 20, um pouco depois, durante esse período, vemos então em Êxodos 23, começando no versículo 14, diz assim: 3 vezes no ano me celebreis festa. Quer dizer, há 3 estações, 3 períodos anuais de festivais de Deus. E no versículo 15 diz: guardará a festa dos pães asmos por 7 dias, e isso eles já tinham acabado de celebrar, e agora estavam um bocadinho mais adiante, e diz assim no versículo 16: guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho. Vê-se aqui que há trabalho, diz assim, o trabalho que houver semeado no campo. E vemos em Mateus 13, por exemplo, no versículo 38, que o campo simboliza o mundo. E por isso vemos que o festival da cega é um tipo diferente de colheita, porque representa a preparação espiritual das primícias. E depois, mais adiante, diz assim: e a festa da colheita à saída do ano. Isto é, ao fim do verão, no hemisfério norte. Então, essa festa da colheita tem um significado bem diferente. E por isso lemos também em versículo 17. 3 vezes no ano, 3 estações anuais, todo o homem aparecerá diante do Senhor Deus durante estes 3 períodos de festivais. Queridos irmãos, estes festivais têm a ver com o plano de salvação de Deus, mas também têm a ver para nos demonstrar como é que Deus está criando filhos e filhas dele. Porque o ponto final disto, como lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, é que vai haver uma nova terra e novos céus,
onde habita a justiça. Esse será o ponto final. Mas, entretanto, temos aqui um período de festa no meio entre estes dois. Temos a festa dos pães asmos por 7 dias, e depois temos a festa da colheita, que é a festa dos tabernáculos, também por 7 dias, e no 8º dia tem um significado especial. Mas no meio temos este festival, esta estação de festa, que é só por um dia. É o dia das primícias. O dia das primícias, que no Novo Testamento é conhecido como o dia de Pentecostes. Vemos, por exemplo, em Atos capítulo 2, que se reuniram como era costume comum nesse dia. Mas os israelitas, no Antigo Testamento, da Antiguidade, não entendiam o significado deste dia. O significado deste dia, de uma maneira mais profunda, é-nos dada, é-nos revelada no Novo Testamento. E este significado é a representação do começo, dos primeiros passos, das primícias a quem a nova aliança será feita. Porque a nova aliança vai ser feita com todo Israel, com todos os judeus, com todo o mundo. Os israelitas são simplesmente aqueles por quem Deus está a trabalhar para abençoar o mundo inteiro. E por isso vemos aqui que as primícias são os primeiros, aquele quadro de pessoas, aquele grupo de pessoas pequeno, a que vai ser dado esta nova aliança inicialmente durante um período desta sociedade, desta era debaixo das dificuldades e das expressões deste mundão de Satanás. Bem, vejamos então como Jesus Cristo demonstra aqui alguns princípios importantes. Vejam, por exemplo, em João capítulo 4. João capítulo 4, começando no versículo 31 até 38, João capítulo 4, versículo 31 a 38, depois de Jesus Cristo ter falado com a mulher de Samaria, os discípulos então vieram, vê-se aqui, e perguntaram a ele: Mestre, não comes? Come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Diziam então os discípulos, versículo 33, uns aos outros: ter-lhe-ei, porventura, alguém trazido comida para comer? Então disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida de Jesus Cristo, aquilo que dava a ele energia, que dava a ele vontade, desejo de fazer, era fazer a obra de Deus, que Deus lhe tinha dado. E, queridos irmãos, isto é uma grande responsabilidade que temos. E ele disse depois: não dizeis vós, versículo 35, que ainda há 4 meses até à ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os campos já branqueiam para a ceifa. A ceifa aqui tem a ver com pessoas. Já existem pessoas prontas para serem ensinadas e treinadas. Queridos irmãos, aqui o que vemos é que o campo destas ceifas, vemos aqui esta seara, é as pessoas. Vejam, por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 37.
Mateus 9, 35 a 37. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-lhes delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então dirigiu-se aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores poucos. A seara são as pessoas. A seara é grande, é o mundo inteiro, mas são poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Lembrem-se, irmãos, que a seara é de Deus, não é nossa, é de Deus. E rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos irmãos, os trabalhadores são poucos e os trabalhadores precisam ser treinados para serem trabalhadores, a fazerem a obra na seara do Senhor. E por isso é que diz: rogai para que o Senhor mande trabalhadores. Precisam ser treinados. E então vemos que no capítulo 9 é uma perfeita introdução ao capítulo 10 de Mateus, onde Jesus começa a treinar os 12 apóstolos e os enviou numa missão de treino. Então, voltando ao ponto acerca desta estação do meio, assim como eu disse, há 3 estações de festivais: o festival dos paisagmos, e no meio o festival das primícias, que é só um dia, e ao fim o festival de tabernáculos. Vamos então ver um pouco mais acerca desta etapa no meio, porque vemos inicialmente a Páscoa e os pães asmos, representando o sacrifício de Jesus Cristo e o nosso compromisso a obedecer às leis de Deus, e depois vemos a seara final, a colheita, a salvação do mundo, representando pela festa dos tabernáculos. Mas temos no meio esta etapa adicional, este passo adicional, este festival adicional das primícias. Porquê? É só para lhes dar a salvação? Sim, está claro. Salvação é óbvio. Mas a pergunta é só para a salvação? Há muito mais do que simplesmente a salvação. Vemos aqui um ponto de semear e um ponto de colheita, trabalhadores. E os trabalhadores na seara têm que ser treinados para fazer a obra da colheita. Por isso vemos, inicialmente, o período dos pães asmos e a colheita final, a salvação do mundo, representando o milénio. Mas, entretanto, neste período no meio, há um período de treino daqueles que vão trabalhar na colheita final, nesta colheita final. Por isso vemos aqui que Deus vai oferecer a salvação a alguns primeiro, às primícias primeiro, e ao resto do mundo depois. Porquê? Porquê? Queridos irmãos, a razão é porque há uma diferença no que Ele está oferecendo às primícias.
não é apenas para oferecer a salvação. As primícias vão receber algo adicional. Então, por que é que Deus dá uma vantagem a um grupo? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, por que não é tudo ao mesmo tempo? Queridos irmãos, existe uma razão porque somos chamados agora. Em Mateus 24:14, lemos que, Mateus 24:14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Sim, Deus está pregando, através dos seus ministros, uma mensagem do evangelho como testemunha ou testemunho. O mundo hoje em dia está enganado, pensando que não precisam da árvore da vida. O mundo pensa que podem desenvolver o seu conhecimento necessário, o conhecimento para dar a vida eterna, mas isso só pode vir de Deus. E por isso há muitos filosóficos, com muitas teorias, escrevem livros e livros e livros e livros e livros de filosofias. Toneladas deles. Dando ideias como se fossem ideias espirituais. São tentativas do homem para explicar porque é que o homem está aqui. Mas falham completamente do alvo. Falham completamente. Vejam aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, entre as pessoas que são maduras. Não, porém, a sabedoria deste mundo, deste século, desta era, não. Nem a sabedoria dos poderosos desta época, dos príncipes, dos governantes, dos presidentes e dos senhores doutores. Porque a sabedoria destes se reduz a nada. Se reduz a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. E, na verdade, para o mundão está oculta ainda. Só aqueles a que Deus está a chamar é que estão a começar a entender isto. Aqueles que têm o Espírito Santo ou que o Espírito Santo está a trabalhar com eles. A qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Deus planejou isto desde o princípio desta maneira para nos dar a glória como filhos e filhas dele. Sim, para todo o mundo serem filhos e filhas dele. Mas tem este plano. Um plano planejado, uma arquitetura, uma maneira de fazer isto para ter o máximo sucesso. Queridos irmãos, este plano é o plano que Jesus Cristo teve que vir, teve que se esvaziar da glória que era Deus, que não era usurpação ser igual a Deus, da forma de Deus, mas se esvaziou para ser da forma de homem e se humilhou até morrer na cruz. Isto é a sabedoria de Deus. Porque Deus sabe que vai obter melhores resultados através de Jesus Cristo. Deus vai obter o maior sucesso e sabe que é melhor. E isto foi assim que ele planejou desde o início. Ele diz assim, preordenou desde a eternidade, antes da criação do mundo.
tudo será posto debaixo de Cristo. Mas agora, Deus, através de Cristo, está treinando as primícias. Versículo 8. A sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Nenhum dos governantes, nenhum dos líderes, nenhum das pessoas importantes deste mundo entende. Não entendem. Porque se tivessem entendido ou conhecido, jamais teriam crucificado Jesus Cristo, o Senhor da Glória. Sim, não teriam matado Jesus Cristo. Mas mataram Jesus Cristo injustamente. Porquê? Porque não sabiam que ele era Cristo. Se eles soubessem que era Cristo, não, vamos matar ele, não é? Sim. Eles foram completamente opostos à razão, ao propósito, porque Jesus Cristo veio e por isso mataram Cristo. Versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O mundo não entende. O mundo não entende o plano de Deus. E para aqueles que o amam, se nós temos que amar a Deus. João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ora, o mundo diz, não é preciso obedecer às leis de Deus. É geneira. Continuando no versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O mundo não quer admitir nada fora da ciência. O mundo só quer ver o que é físico, o que pode ser provado fisicamente. E por isso não entendem. Não entendem. Nós precisamos do Espírito de Deus para entender isto, porque é um assunto espiritual. E por isso, por exemplo, o livro do Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, que nos dá entendimentos de coisas do futuro que podemos começar a encaixar para entendermos o que está a passar. E isto é o que João viu e ouviu e que devemos de acreditar. Vejam no versículo 11, continuando em 1 Coríntios capítulo 2. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Sim, nós só sabemos as coisas humanas porque temos o espírito do homem no homem e o espírito do homem no homem nos ajuda a entender as coisas do homem. Eu dei um sermão há uns meses atrás acerca do espírito do homem. Ouçam esse sermão para entender um bocadinho melhor este tema. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. E por isso vemos, por exemplo, no dia de Pentecostes, em Atos 2, que Pedro, no seu sermão do dia de Pentecostes, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, começou a explicar coisas que as pessoas não entendiam anteriormente e explicou a eles que Jesus Cristo era o Messias. E então eles pensaram, o que é que nós fizemos? Eles então entenderam o que tinham feito. Continuando no versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Este é o Espírito que vem de Deus, é o Espírito que vem do Pai, que procede do Pai. Para conhecermos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Esta é a essência do Pai, esta capacidade de entendimento, o poder, o entendimento, a capacidade de entender as coisas espirituais. Como diz, é só que as coisas de Deus só as conhecemos pelo Espírito de Deus. É o que, por exemplo, Paulo falou que é outro Consolador, o Paracletos. Paracletos, que o Pai nos dará e que Jesus Cristo nos enviou através do Pai, que o Pai nos envia através de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. João 14:16 e João 14:26. Mas essa sabedoria humana, as pessoas humanas não sabem nada disto. Não sabem quem é Deus, quem é Jesus Cristo, porque é o homem, qual é a razão porque estamos aqui. Na realidade, para o homem, as coisas de Deus são inimigas. O homem odeia as coisas de Deus.
são inimidade. O homem quer seguir as coisas da carne. Isso é o que lemos em Romanos 8, versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Por isso, irmãos, agora, como as primícias, os primeiros a ser chamados, precisamos desenvolver o caráter de Deus, esta maneira de ver e de pensar, esta mente de Cristo. Precisamos desenvolver esta mesma mentalidade. Como lê-se em Filipenses capítulo 2, versículo 5, tenham este mesmo sentimento. Temos que desenvolver este mesmo sentimento, esta mesma mente, esta mesma mentalidade. Onde diz sentimento, na Bíblia em inglês traduz isto, ter esta mentalidade. Na Bíblia em português traduz como sentimento. Mas é esta maneira de ver, esta maneira de pensar, este caráter de Deus. Temos que ter, enquanto somos humanos. Enquanto somos seres humanos, temos que vencer as fraquezas da carne com a ajuda do Espírito Santo, isto é, através da santificação do Espírito, para sermos semelhantes a Cristo, para sermos seguidores de Cristo, para sermos discípulos de Cristo. Agora, irmãos, é a nossa chance. Se você é chamado como uma primícia nesta era, esta é a sua chance. Não há outra. É esta. Vejam aqui em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Esta é a sua chance, não a desperdice. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, isto é, o Pai, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, isto é, nós, está a nos conduzir como filhos e filhas dele à glória. É o que diz aqui, irmãos, é o que diz aqui na Bíblia. Não sou eu que estou a dizer, é a Bíblia. É a sua Bíblia. Leia na sua própria Bíblia. Deus nos está a conduzir à glória. Se sofremos com Ele, também seremos glorificados com Ele. Mas convinha que aquele, isto é o Pai, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. E o autor da salvação é Cristo. E Cristo foi aperfeiçoado como um ser humano. Nós, irmãos, aprendemos a obedecer pelas coisas que sofremos, tal como Cristo, como um ser humano, aprendeu o que é sofrer e vencer contra as dificuldades da carne. Queridos irmãos, você e eu não podemos entrar na glória até passarmos por este processo de perfeição. Perfeição a tal ponto a que Ele, que é o Pai, está disposto a investir em nós a sua glória. Está claro, muito inferior a Ele, mas deste género de seres do reino de Deus. Da forma de Deus. Uma glória que será permanente, que é eterna, que é dada primeiro às primícias. Continuando a ler em Hebreus capítulo 2, versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Todos somos um com Cristo. Uma família nos mesmos sofrimentos. Uma perfeição através de sofrimentos nesta era. As pessoas na próxima era, no mundo da manhã, no milénio, não passarão por estes sofrimentos. Em outras palavras, os seres físicos de
carne e sangue, que viverão no milénio, não passarão por estes mesmos sofrimentos. Muitos de nós não apreciamos ou entendemos isto completamente. Queridos irmãos, temos que passar por isto. Temos que passar estas provações e estes testes. Mas há uma razão, há um objetivo, há um grande propósito para isto. Para obtermos uma superior ressurreição, como diz em Hebreus 11, 35. Jesus Cristo teve que confiar completamente no Pai e aceitar a vontade do Pai. Igualmente, as primícias têm que estar e confiar completamente em Jesus Cristo. Implicitamente confiar em Jesus Cristo e aceitar a sua vontade. E obedecer num mundo que é contrário a Deus. Obedecer a Deus num mundo que está a seguir o caminho oposto. Jesus Cristo teve que rejeitar as tentações de Satanás. Vejam Hebreus capítulo 4, versículo 14. Hebreus 4, versículo 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Jesus foi primeiro. Temos que fazer o mesmo. Temos que vencer o pecado como ele venceu. Veja no versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, sabe compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele também foi tentado em todas as coisas. Foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Continuando no versículo 6. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para ajuda, para socorro em ocasião oportuna. Quando precisamos dessa ajuda, nos vai ser dada com misericórdia. Temos que passar por isto quando precisamos e quando buscamos ajuda. E isto temos que passar de uma maneira que os outros, no milénio, os outros seres humanos, durante o reino milenial, não vão precisar de passar pelas mesmas provações. Nós somos chamados agora e temos que nos qualificar. Assim como Jesus Cristo foi qualificado. Jesus Cristo foi qualificado como um ser humano. Jesus Cristo foi qualificado como um ser humano. Porque Jesus Cristo, como um ser espiritual, já estava aperfeiçoado. Mas Jesus Cristo se esvaziou da glória, veio a estar na carne, e então teve que lidar com as tentações do diabo. Vocês sabem, aqueles 40 dias, ao início do Evangelho, antes de ele começar a pregar e começar o seu ministério, foi provado ou testado pelo diabo por 40 dias. Satanás falou com ele. Ele foi tentado por Satanás. Foi tentado por um ser muito poderoso e convincente. E Jesus Cristo, como um ser humano, não aceitou as ideias, as decepções, os enganos de Satanás. Jesus Cristo estava comprometido que ia obedecer a Deus. Essa foi a decisão dele, a decisão que ele fez, e assim ele obedeceu como um ser humano. Até ao fim
da sua vida humana, ele estava no jardim de Getsemane, antes de ser traído, e ele estava a orar. Ele estava a orar. E a tentação que ele teve como um ser humano era para... Por isso é que ele orou. Vocês leem em Mateus 26, 39. Ele orou: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Como um ser humano, esta tentação esteve nele. Foi tentado em tudo. Ele teve que lidar com a tentação como um ser humano. Queridos irmãos, é preciso entender que Jesus Cristo veio na carne. Veio na carne. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que diz que Cristo não veio em carne é anticristo. Segundo João 7. Jesus Cristo veio na carne. Foi tentado na carne. Sofreu na carne. E Jesus Cristo sabia o que tinha que fazer. E tomou essa decisão como ser humano. E sofreu como ser humano, na carne. E através disso, teve a atitude correta e o abordamento correto como um ser humano. Mesmo quando os seus discípulos puseram pressão nele e o pressionaram, ele teve uma atitude correta. Ele venceu tudo como ser humano. Por isso, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Você acha que Deus pode confiar em Jesus Cristo e dar-lhe o poder de Senhor dos Senhores e Rei dos Reis acima de tudo? Está claro que pode. Porque ele foi provado como um ser humano até à morte, que é fiel a Deus. Agora outra pergunta. Visto que nós seguimos o mesmo processo, você acha que Jesus Cristo pode confiar em nós se formos fiéis até ao fim? A resposta é óbvia. Se de facto formos fiéis até ao fim, Ele pode ter confiança em nós. Esta é a grande diferença das primícias. As primícias têm um motivo e um propósito de estar aqui, para serem provadas como primícias agora. E para nos qualificarmos para reinar com Cristo. Então, o desenvolvimento da nossa mente para pensarmos, para sermos uma pessoa como Cristo é, para termos a mente de Cristo, temos o sentimento de Cristo, temos a maneira de ver como Cristo vê. Então, esse desenvolvimento nosso, aqui do nosso coração e da nossa mente, que tem que ser feito através da santificação do Espírito, em nós, nas primícias, tem que acontecer enquanto vivemos nesta era. Este desenvolvimento, este acto de vencer, tem que ser desenvolvido nesta era em que vivemos. E não depois. Não há outra ocasião. Esta é a nossa hora. Quando diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, está falando de nós. Está falando de nós. Está falando a nós. Este é o nosso dia. É a nossa hora de salvação. Não temos outra hora, não temos outro dia. Por causa do que está a ser oferecido a nós.
Não é o dia de salvação do mundão, é o dia de salvação das primícias. Aqueles que vão entender e que vão receber Deus durante o milénio, durante o reino milenial, aqueles que são seres físicos de carne e sangue durante o reino milenial, não vão ter que vencer o mundão. Ou, noutras palavras, aqueles que vão receber o conhecimento de Deus no milénio, isto é, durante o período desta terceira estação, que é a festa dos tabernáculos, esses não serão as primícias, está claro. Sim, terão uma oportunidade justa de salvação, mas não vão vencer o mundão. Não vão ter que sair do mundo, como nós temos que sair do mundo. Viverão no mundo. Num mundo belíssimo, que é um paraíso, que é um mundo com instrutores acerca do caminho de Deus, um mundo que está a seguir o caminho de Deus. E é um mundo onde a verdade de Deus é ensinada pelos seus sacerdotes. É o reino dos sacerdotes que serão os professores na próxima era, no mundo da manhã, no reino milenial, no milénio representado, simbolizado pela festa dos tabernáculos. Então isto, queridos irmãos, dá a vocês uma boa ideia porque é que Deus nos está a chamar hoje. Vamos ser, nós, as primícias, a Igreja de Deus hoje, vamos ser um povo de professores e sacerdotes apoiando e ensinando a palavra de Deus às pessoas que estão a viver no milénio. E vamos fazer isso porque nós aprovamos, nós aprendemos e provamos e estamos a ser preparados para esse papel que vamos ter no futuro, à vinda de Cristo, no milénio. E por isso estamos a ser aperfeiçoados agora, como Jesus Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E, queridos irmãos, este é o quadro aplicável a nós. Este é nós, como um grupo de pessoas, um quadro de pessoas, um grupo de pessoas. Este é o grupo de pessoas que o próprio Jesus Cristo vai ter confiança neles, no milénio, porque foram fiéis até ao fim. Como diz, quando vão estar com Cristo, os que são chamados, os que são escolhidos e são fiéis, esses são os que vão estar com Cristo. Então ele vai ter confiança neles. Esses são as primícias. Uma vez mais, as pessoas, os seres humanos, os seres físicos de carne e sangue que viverem no milénio como seres humanos, como seres físicos, não terão que vencer as tentações do diabo, porque o diabo vai estar na prisão. Sim, terão que escolher, terão que fazer uma escolha certa, terão que vencer as fraquezas da carne e ser-lhes já dada a vida eterna baseada no conhecimento deles, da palavra de Deus e nas decisões que escolheram e que fizeram. E sim, eles vão ter que desenvolver o caráter de Deus neles. Mas não vai ser debaixo das mesmas circunstâncias que nós hoje em dia. As primícias, nós temos que nos qualificar debaixo de uma série diferente de circunstâncias. Sim, temos que nos qualificar. Temos que nos qualificar para quê? Para quê? Sim, temos que qualificar. Sim, é parte dessa qualificação, é ter a vida eterna. Sim, correto. Mas, ao fim do cabo, a vida eterna é um dom também. Mas estamos a qualificar para governar e ensinar o caminho de Deus debaixo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E por isso estamos a qualificar agora
a demonstrar a nossa fidelidade, a nossa lealdade a Jesus Cristo. E sim, por isso é uma qualificação para sermos aperfeiçoados e provados que somos fiéis. Uma qualificação que não vamos ser governantes corruptos, como os governantes deste mundo, cheios de corrupção. Isso não vai ser o caso no mundo amanhã, porque estamos a ser treinados agora. Deus nos está a escolher agora, nos chamou e está a escolher conforme nós, de facto, estejamos a fazer isso, estejamos a ser fiéis. Temos que passar estes testes, tal como Jesus Cristo passou os testes quando era um ser humano. Então, o eterno propósito de Deus, antes de Deus oferecer ao resto da humanidade uma oportunidade para a salvação, este eterno propósito de Deus depende nas primícias. Isto é, as primícias são aqueles que vencem neste mundo do diabo, vencem e que têm que passar por este processo hoje de vencer contra o mundo e contra o diabo. E somos um grupo pequeno de seres humanos, mas um grupo suficiente para o propósito de Deus, para demonstrar o seu ponto, para o seu propósito. E por isso este eterno propósito de Deus depende nas primícias, neste grupo pequeno de pessoas, que a Bíblia define como 144 mil. Que Deus pode salvar, se o propósito de Deus é que Deus pode salvar o seu povo, e o seu povo pode confiar em Deus completamente. As primícias vão provar esse ponto. E Deus vai ser bem-sucedido em trazer as primícias por este processo no mundo, para as primícias depois, à vinda de Cristo, fazerem este trabalho, esta obra. Muito nos é dado, a Lucas 12, 48, e a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Muito é dado a nós, como as primícias. Nós vamos ter uma melhor ressurreição, uma melhor recompensa. Em Apocalipse 3, Apocalipse 2 e 3, está a falar às 7 igrejas que começaram estas eras das 7 igrejas, que é um dos possíveis significados destes dois capítulos, Apocalipse 2 e 3. Uma das sete igrejas, vê-se aí em Apocalipse 3, está a falar de uma dessas 7 igrejas, que estas igrejas vemos que começaram no dia de Pentecostes e continuarão até ao dia em que as primícias serão completadas, quando receberão o galardão ao retorno de Jesus Cristo, como lê-se em Apocalipse 11, 18, que vão receber o galardão. E vemos então em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, falando a esta era, uma destas 7 eras da igreja. Vês aqui no versículo 8, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. A porta é que estão a pregar a boa nova do reino de Deus até ao fim. Não param. Não dizem, olha, agora o coronavírus aconteceu, por isso agora não precisamos de pregar mais a boa nova do reino de Deus. Não. Temos que continuar a pregar a boa nova do reino de Deus até ao fim. Temos uma porta aberta e isto não para. Sim, temos que nos preparar, temos que estar preparados. Sim, porque a missão da igreja é pregar o evangelho e preparar o povo. É uma missão dupla. Mas não é uma e depois a outra, são em paralelo. As duas estão a continuar. E por isso tem uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quando Deus permitir fechar, será fechada. Que tens pouca força. Sim, temos pouca força. A Igreja de Deus é uma
entidade muito pequenina no mundão hoje em dia. Muito pouca força comparado com outras igrejas grandes e governos e sei lá que mais. Somos muito pequenos. Mas temos uma responsabilidade de pregar o Evangelho como um testemunho. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E depois diz no versículo 9: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Quem são esses da sinagoga de Satanás? São esses que se declaram verdadeiros cristãos e não são, mas estão a mentir. Mas os verdadeiros judeus, os verdadeiros cristãos desta carta aqui em Apocalipse 3, são aqueles que têm um relacionamento especial e infalível. Estas são as primícias, são parte da sua igreja. E Jesus Cristo vai apoiar a sua igreja, vai cuidar da sua igreja, ele vai dar à igreja o que a igreja necessita. E isso é caracterizado por quando diz aqui, eu te amei. Veja aqui, eis que os farei vir e prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei. A sinagoga de Satanás, esses que se autodeclararam que são cristãos, mas que não são, que estão a mentir, que estão dizendo que nós somos o povo de Deus, mas não são, Jesus Cristo diz que não está a trabalhar com eles, que estão a fazer essa falsa declaração. A verdadeira eclésia de Deus, a verdadeira igreja de Deus, sabe quem é Deus, quem é Jesus Cristo, e o que Jesus Cristo quer fazer, e o que Jesus Cristo espera de nós. A verdadeira igreja de Deus tem este contínuo relacionamento com Deus, e por isso Deus não os vai expulsar, Deus é paciente com eles e ama-os. Porque diz aí, eu te amei. E então esses verdadeiros cristãos, que entendem quem é Deus, também amam a Deus. E por isso o mundo e as religiões do mundo um dia virão a entender quem é que Deus realmente ama. Porque diz aqui, eles vão se prostrar a teus pés e conhecer que eu te amei. Um dia vão saber que estavam errados. Neste mundo, queridos irmãos, as primícias devem amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. E, queridos irmãos, Deus nos fará ter sucesso. Deus nos ama, nos dará o sucesso. Mas, entretanto, temos de ser provados na nossa vida. Temos de ser provados nesta nossa vida na terra. E por isso, perdão, não seremos provados na hora de provação. A hora de provação que virá sobre o mundo, isso é diferente. Por isso diz no versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Perseverar. Ser fiéis até ao fim. Isto é o que temos que fazer. E, queridos irmãos, isto é o tempo do fim. E o povo de Deus está a ser provado agora. Os testes estão no povo de Deus agora. Desde quando receberam o Espírito Santo, praticamente 2000 anos atrás,
os verdadeiros cristãos têm sido e estão a ser provados. Todas as 7 eras da Igreja estão ou são provadas. Quando chega a situação que todo mundo vai ter que ser educado no caminho de Deus, isto vai ser no reino milenial, então vão começar a entender o que é seguir o caminho de Deus. E vão entender que estavam a seguir o caminho errado. E por isso vão ter que se virar e vão ter que arrepender para com Deus. E será o povo de Deus, as primícias, aqueles transformados, que eram seres humanos, mas vão ser transformados para seres espirituais, como lemos em 1 Coríntios capítulo 15, cerca do versículo 50 e 51, que ajudarão Cristo como governantes, como juízes, como sacerdotes no mundo da manhã. Vão ajudar que o povo físico que sobreviveu, que estão a continuar a viver uma vida física para lá da vinda de Cristo, vão ajudar esse povo do mundo da manhã a entenderem o que eles nunca souberam. E essas pessoas vão aprender que estas primícias, que são os seus novos governantes, são pessoas confiáveis e que podem crer nelas, porque foram fiéis até ao fim. Porque seguiram Deus fielmente, numa era que certamente não era conveniente seguir a Deus, que esta era não é conveniente seguir a Deus. É muito mais fácil seguir o caminho do mundão. Mas para as pessoas no milénio, vai ser mais conveniente o mundo para eles. No mundo da manhã, na era seguinte, durante o milénio, vai ser muito mais conveniente, muito mais prático, muito mais simples obedecer a Deus. Mas as primícias são aqueles, os primeiros seres humanos, que terão a oportunidade debaixo de Cristo para guiar essas pessoas. E durante esse milénio vai haver muito sucesso. E por isso é que diz no versículo 11, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vai haver uma coroa. Por isso é que Paulo diz em Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 7 a 8, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a vinda de Cristo, a sua vinda. Somos nós, se Deus quiser. Por isso há uma coroa à nossa espera. A coroa da justiça. Haverá uma recompensa para as primícias. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12 a 13, continuando, diz assim, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que é que o Espírito está a dizer às igrejas? Que temos um destino. Deus tem claramente algo na sua mente para as primícias. E ouçam isto que Ele tem para nós. Deixem-me pôr isto de uma maneira muito clara, irmãos. As primícias vão ser confiadas, ou as primícias vão ser confiadas com a cidade governante de Deus. As primícias serão confiadas com a cidade governante de Deus. É uma posição que terão para sempre, eternamente. O apóstolo Paulo chama isso o eterno propósito. Efésios 3, versículo 11.
Deus tem um propósito. Deus tem um golo. Tem uma meta para a igreja. Vejam então em Efésios capítulo 5, se faz favor. Efésios capítulo 5, versículo 22. Efésios capítulo 5, versículo 22. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. De quem é que Paulo está a falar? Paulo está a falar da igreja. E usando o matrimónio como um exemplo, como uma metáfora da igreja. A igreja tem que reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador. O Salvador do corpo. Versículo 24 e 25. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus Cristo deu de si à igreja. Deu a sua vida à igreja. Deu a nós o que nós não merecemos. E isto é o compromisso que nós precisamos ter, nesta metáfora, às nossas esposas. O compromisso do amor de Deus e a fidelidade, compromisso do amor de Deus para connosco e a fidelidade de nós, que vamos ser a sua noiva, para com Deus. E por isso vamos ter este relacionamento de absoluta confiança e fidelidade de um ao outro. Uma vez que esta fidelidade esteja estabelecida e a primícia estejam aí, então Deus pode mover-se para a parte seguinte da festa dos tabernáculos, na terceira estação do plano de salvação, ao fim do ano, que representa o mundo inteiro, a salvação ao mundo inteiro. Porque Jesus Cristo vai ter os seus professores, vai ter os seus governantes, vai ter os seus ministros fiéis. E esta é a razão das primícias. Esta é a razão porque é que somos chamados agora para sermos as primícias. Vocês leem em Mateus 25, a parábola dos talentos. Mostra os servos de Cristo que são fiéis. E esses que querem ter este relacionamento com Ele e querem fazer a vontade do patrão, do mestre. Mas é esse o servo que não fez, que não apreciou o que estava a ser dado a ele, foi castigado. Muito nos foi dado, irmãos, Lucas 12, 48, e muito será pedido de nós. Temos uma grande responsabilidade. E isto é tudo baseado em que Deus quer um relacionamento de confiança, de fé, de um para com o outro, de fé em fé. Nunca te deixarei, nem nunca te desampararei, diz Jesus Cristo a nós. Continuando em Efésios, capítulo 5, versículo 26. Diz assim, para que a santificasse a igreja, não é? Tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, pela Bíblia. Por isso vemos aqui que os verdadeiros cristãos têm uma história, têm um histórico de que vão fazer o que Jesus Cristo diz para fazerem. Porque através desta lavagem da água pela palavra, vão fazer o que Jesus Cristo diz para nós fazermos. Este é o relacionamento que Deus quer. Que ouvam e façamos o que Jesus Cristo diz para fazermos. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E isto é feito enquanto estamos nesta vida.
A glória vem dele. Ele é que nos limpa. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Este é o relacionamento que Deus quer conosco. Completa confiança em Jesus Cristo. Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Eis que deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Esse aqui, que o pai entregou este processo ao filho, Jesus Cristo, e ele o fará. Grande é este mistério. Versículo 32. Mas me refiro a Cristo e à igreja. Cristo, vê-se aqui, este relacionamento entre Cristo e a mulher, que é a igreja. Um relacionamento para sempre. Não obstante, vós, cada um, de por si, também ama a sua própria esposa como a si mesma, e a esposa respeita o marido. Precisamos ter este exemplo na nossa vida matrimonial. Vejam em Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de benção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Queridos irmãos, o que está aqui a dizer é que isto está assegurado, um relacionamento eterno. E assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para vir a ser filhos. Isto é para ser realmente filhos, sermos gerados filhos. Não é a adoção, é a filiação, vir a ser filhos. Por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer ou beneplácito da sua vontade. Para o louvor da glória e da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente em Jesus Cristo, no amado. Queridos irmãos, Jesus Cristo nos escolheu. O Pai nos escolheu. Nos predestinou. Isto é uma decisão de Deus. E isto é uma oportunidade que nos é dada. Que temos esta redenção. Isto é algo especial. É algo especial. Em Apocalipse capítulo 20, vemos que vamos reinar com Cristo por 1000 anos. Isto é algo especial. E por isso ele vai ter confiança em nós. E por isso é que precisamos do Espírito Santo de Deus para vencer esta batalha neste mundo hoje. Por isso é que temos esta oportunidade. E por isso é que diz no versículo 9 de Efésios capítulo 1, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o beneplácito que propusera em Cristo, ou em si mesmo. Este é o mistério da sua vontade. O mundo não entende isto. Isto é um mistério. Queridos irmãos, esta oportunidade é-nos dada. O mistério da sua vontade. Por isso é que diz em Lucas 12, 32, a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Verbo importante, dar-vos o reino. Os filhos de Deus vão receber o reino. Não é só vão estar no reino, vão receber o reino. Será dado a eles o reino. E por isso em Apocalipse 19, quando está a falar acerca da noiva, Apocalipse 19, leiam comigo se faz favor, Apocalipse 19, versículos 6 e 7, diz assim: Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exaltemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e cuja esposa a si mesmo já se ataviou. A igreja, as primícias estão prontas. Como se ataviou? Temos de ser fiéis até ao fim no caminho. Temos de saber o que temos que fazer.
pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Temos que praticar a justiça de Deus. Não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. E por isso diz, mesmo contra as dificuldades do mundão, temos de estar qualificados nesta era. Versículo 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Queridos irmãos, nós somos chamados, não é somente para a salvação. Sim, somos chamados para a salvação, mas somos chamados para as bodas do Cordeiro. Somos chamados para ser a esposa do Cordeiro. A hora para esta chamada, irmãos, está quase completada. Este período desta chamada já está quase a acabar. Esta janela de tempo já está quase a acabar. Está quase fechada este tempo. E depois não vai haver mais pessoas que vão ser adicionadas à esposa do Cordeiro. A esposa do Cordeiro são aqueles que ele nutra e preza e aquele escolheu para si mesmo, diz, eu escolhi a você, Atos 22, 14, e este é o nosso destino, como as primícias. Não haverá outra esposa do Cordeiro. A única esposa que seguirá o Cordeiro, que servirá ao Cordeiro e que tem servido o Cordeiro nesta era. Queridos irmãos, é importante entendermos isto. É importante entendermos este propósito das primícias. A hora para esta esposa se ataviar está terminando. Está quase em cima. O período desta chamada está quase completado. O nosso destino é para sermos a esposa do Cordeiro. No versículo 10, continuando no versículo 10, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que ele diz será feito. E por isso, irmãos, não sejam levados por outras teorias, por outras ideias de quem é a igreja, de que é a igreja. Entenda que Deus é fiel à sua igreja. Ele morreu pela sua igreja. Jesus Cristo deu o seu sangue pela igreja. Nós somos salvos por Jesus Cristo. Nós fomos redimidos ou somos redimidos pelo que Jesus Cristo fez. Deus tem um eterno propósito para a igreja, para as primícias. E por isso temos um teste mais difícil. E depois ele alargará o seu plano de salvação para abranger toda a humanidade. Mas isso, primeiro, as primícias têm que ser postas no seu local de responsabilidade para ajudar a Cristo neste processo, como os seus sacerdotes, como os seus ministros, como os seus reis e governantes e juízes. E por isso, as primícias são uma parte vital deste plano. E por isso, esta estação, este período de 3 estações festivais, deste festival do meio, que é o festival das primícias, é um dia importante. Deus tem um plano importante para você. Por esta razão é que somos chamados agora.